E o nosso programa Conectados de hoje recebe aqui nos nossos estúdios pastora Eliana, ela que é pastora ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no município de Pimenta Bueno. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer imenso estar participando dessa programação. Na verdade, a gente já tentou tanto, né? E hoje é um sonho de estar aqui e poder compartilhar as ideias, né? As coisas boas que Deus tem nos dado. É verdade, pastora. O nosso tema de hoje é casamento blindado, isso mesmo. Para você aí que quer saber um pouquinho mais sobre como ter um casamento blindado, daqui a pouco a gente vai acompanhar algumas dicas, isso mesmo. E você vai acompanhar agora uma palavra maravilhosa, né? Falando sobre casamento, pastora. Eu estava conversando aqui com a Eliana nos bastidores e eu falei para ela, né, que nada melhor do que trazer uma referência de um casal aqui no nosso município. Pastora, a senhora é casada com o pastor Júlio há quanto tempo? Há 24 anos. 24 anos. O ano que vem a gente faz 25. Para a glória de Deus. Amém. E quando eu fiz esse convite para a pastora e falei para ela, vamos falar sobre o casamento blindado, que eu me lembro num casamento que eu participei ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, e na palavra que o pastor Júlio estava ministrando, ele falava muito que o casamento, ele é perfeito, né? E hoje em dia as pessoas, elas colocam alguns defeitos, né, na palavra casamento, é onde as pessoas têm a visão de que não, aquilo ali é ruim. E quando ele falou, né, que o casamento ele é perfeito, o casamento ele foi criado por Deus e tudo que Deus criou é uma perfeição. Né? Então, foi daí que surgiu a ideia, né, e o tema de nos convidar a senhora para vir participar do programa Conectados. E já com a nossa primeira pergunta de hoje, pastora, de onde surgiu o casamento? Da onde que ele se originou? Então, né, o casamento se originou no coração de Deus. Essa que é a verdade. Por isso ele é perfeito, porque tudo que Deus cria é perfeito. O casamento nasceu lá no coração do Senhor. O Senhor, quando criou o homem, ele logo pensou, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora idônea, quer dizer, que esteja no mesmo nível, né? Que possa auxiliá-lo, que possa estar ao lado. Então, isso é algo que nasceu no coração de Deus. Por isso, é perfeito. Nós, né, temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. Então, trazemos esses pensamentos, né, negativos em relação ao casamento. Falamos que nenhum casamento é perfeito, que ninguém vive as mil maravilhas, que não existe lua de mel e lua de... Né? Tem tanta... As pessoas quando tanta coisinha contrária, contra, né? Mas o casamento é algo bom demais. É muito bom você ter um companheiro. É muito bom você ter com quem compartilhar. É muito bom você chegar em casa e saber que tem alguém, nem que for mais tarde, né, para poder compartilhar. Quem já foi casado e está viúvo, né? Eu converso com algumas senhoras lá na igreja. É muito triste. A solidão é muito difícil. É verdade. De se enfrentar, né? Então, assim, o casamento é algo realmente perfeito porque nasceu no coração de Deus. Pastora, nós sabemos que o casamento, como toda a área ali da vida, ele tem alguns obstáculos, né, a serem vencidos. Enfim, as pessoas acham que ao entrar no casamento vai ser milhões e mares de rosas. Isso é. Mas também existem os obstáculos, né, que as pessoas, que os casais têm que enfrentar. Como enfrentar esses obstáculos, essas dificuldades, sem antes pensar já num divórcio, sem antes pensar numa separação, sem antes chutar o balde e acabar virando aquela bola de neve? Nós temos um exemplo na palavra de Deus, né? O primeiro casamento que a gente vê registrado na Bíblia, tem-se um convidado especial, Jesus. Então, a gente sempre, né, quando orienta os casais, quando a gente está conversando com outros casais, a gente diz, se não tiver o terceiro, né, a terceira pessoa no casamento, chamada Jesus, vai ficar um pouco difícil as coisas mesmo.
A gente sempre orienta também, Keise, que o primeiro ano, que a gente sempre, né, colocou como lua de mel e tal, né? Na verdade, a gente precisa antes, né, durante o noivado, que já é um casamento, porque você, no noivado, você tem uma aliança. Ali já foi firmado um pacto, um voto. Começa no noivado, né? O respeito, a consideração, lá, né, lá atrás. Mas quando você chega no casamento, você precisa chegar ligado numa situação que não é a lua de mel. E sim o seu primeiro ano, aonde você vai estar conhecendo uma outra pessoa que antes você via todos os dias, talvez, né? Tem casais que não conseguem se ver todos os dias antes de casar. É verdade. Aí você vai viver com ela todos os dias, vai conviver, não é apenas viver, é conviver com ela, né? Ela veio de costumes, foi criada de uma outra forma. O marido também, ele, né, criado por uma outra família. Então, você junta duas famílias, né? Duas pessoas com personalidades diferentes, criadas com costumes diferentes, e quer transformar em mel. É verdade. Né? Logo de cara. Então, a receita é ir dosando. E o primeiro ano é o ano da gente descobrir a linguagem do companheiro. Né? Tem um livro do Gary Chapman, chamado As 5 Linguagens do Amor. Ele é, assim, maravilhoso. E ele fala que a gente só consegue descobrir essas linguagens do amor, né, depois do segundo ano de casados. Olha só, e eu achava, antes de ler o livro, eu achava que era de cara. De imediato. De imediato. Já conheceu a pessoa. Porque a gente idealiza, né, a nossa mente, né, trabalha das mulheres, então... Não, eu falo para as meninas que às vezes a gente conhece, né, a mulher é assim lá atrás, né? Ela conhece uma pessoa, meu Deus, a pessoa é bonita, já está visualizando o casamento, a quantidade de filhos e cachorros. Isso. Não, a nossa imaginação, Deus nos abençoou, assim, que trouxe abundância de imaginação, porque a gente viaja, sonha, é caldo, é véu, é tudo. Né? Então, a gente idealiza né, todo esse sonho, e daí a gente quer materializar. Né? E daí isso não acontece. Aí a pessoa se frustra. Ai, não era isso, eu pensei que o fulano era assim, eu pensei que... Não foi com essa pessoa que eu casei. Mas até ontem, né, fazia juras de amor, declarações, só que daí também depois casou, não fez mais juras. Também não fez mais declarações, né? Também não fez mais elogios. A mulher também não se arrumou mais. Antes, quando o namorado, né, ou o noivo ia chegar, faz cabelo, né, make e tudo mais. E depois? Então, o casamento, ele é um investimento. Relacionamento conjugal exige investimento. Não é investimento financeiro, é investimento de tempo. De você se dedicar, de você desejar. Não, eu quero encontrá-lo, eu quero me arrumar, eu quero vê-lo. A gente precisa investir. E isso tem que ser uma decisão, Keise, porque ou a gente faz isso, minha filha, ou os casais caem na rotina. É até engraçado, mas querendo ou não, infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas até comentam assim, quando alguém se separa ou quando acontece um divórcio, principalmente nas mulheres, elas passam a ir ao salão, elas passam a procurar uma academia, elas passam a se arrumar mais. Faz dieta. Tudo. E aí eu me pergunto, por que não faz isso enquanto porque não fazemos está antes, né? num Antes relacionamento. de acontecer a perca. Porque houve, né, no primeiro momento, num relacionamento, geralmente é a paixão. Você olha o coração, aquela coisa, aquele frivor no coração, as pernas. Isso não é amor. Isso é paixão. Isso é a nossa carne, né, que vibra. É verdade. Aí, com a convivência, vem o amor. E o amor do relacionamento conjugal, ele é um amor sacrificial. E esse sacrifício não é sacrifício de forma de sofredor, pejorativo, não. É um amor sacrificial porque eu consigo fazer renúncias para ver o outro feliz. Por isso a gente diz é sacrificial. Agora fulana casou, nem me liga mais, antes saía comigo, mas agora ela realmente casou.
E o amor sacrificial vai exigir essa parcela. Exatamente. E aí vem as renúncias, você já não sai mais como você saía antes, né? O seu tempo já não é mais todo para os amigos, para o futebol, para o jogo, para o momento do já não é mais o mesmo. Isso é verdade. Então a gente precisa, né, entrar na vida de casado de verdade, né? Entender as situações que nos rodeiam, que nos cercam, e aí investir em cada uma delas, né? Na onde a gente precisa investir mais, aonde a gente precisa recuar, né? Porque às vezes a gente é, né, muito afoito, o outro assim, vai, né? Eu sempre falo, amor, você é meu freio de mão, né? Porque eu sou muito ligada, né? 220. No 220. Né? Aí ele, nega, né? Tipo, ele é meu freio de mão, né? Mas isso traz, né? Eu acredito que eu também completo. E você entende, né, que ele te chame, ou que ele você entende isso, que ele é o seu freio ali. Isso, freio assim, no bom sentido, tipo assim, de me parar, né? De me segurar. Exato. E eu sei que é aquele momento que eu falo, não, peraí, eu também, né? Aí eu desacelero, me sinto segura, porque eu tenho, né, um amparo, desacelero e falo, então tá bom, vamos caminhar mais devagar. Pastora, um ponto muito interessante também que eu queria colocar aqui, eu estava lendo um livro que fala sobre autoridade espiritual. E nesse livro, Humberto, né, que é o autor do livro, ele completa dizendo que no casamento, às vezes o casamento ele está se destruindo, ele está cheio de brigas e discussões e de amargura, o coração da mulher já está totalmente magoado, o coração do homem também totalmente desconfiado, e há aquela desconfiança, aquele desrespeito, já não há mais carinho, já está totalmente destruído, porque muitas das vezes as mulheres elas não são submissas aos maridos. E lá fala muito sobre a autoridade espiritual. O homem, ele é uma autoridade constituída por Deus dentro do casamento. Dentro do casamento. E aí, no caso, quando elas passam a não se submeter aos seus maridos, acontece a desobediência, né? Porque ele é o cabeça da casa. Ele, lógico que não é aquele negócio que o homem falou, a mulher calou. Não, mas entrar em entendimento, isso, né? Entrar em conversa em ambas as partes. Minha filha, este assunto dá um programa só esse assunto. É bem, né? Porque é assim, ó, é uma hierarquia que ou a gente respeita ou a gente respeita. O homem é uma autoridade sobre a mulher instituída por Deus, né? Nós nos submetemos por amor. Né, o Senhor compara esse relacionamento de Jesus com a igreja. Né? Quando ele nos chama de sábia, mulher virtuosa, quem a encontrará, né? Diz que nós somos mais preciosas e mais valiosas do que os rubis. Olha como Deus nos trata, é maravilhoso, né, minha filha? É muito amor que o Senhor tem para com as mulheres. É porque Ele quer receber esse amor de volta, porque Ele nos vê como a noiva, né? Como a igreja do Senhor Jesus. Então, esse relacionamento. Então, a mulher, ao se submeter, ela não está se humilhando. Esta obediência não é uma humilhação. Pelo contrário, né? Eu tenho prazer de compartilhar, eu tenho prazer de falar né, do que eu quero, das coisas que eu quero comprar, das coisas que eu quero ganhar, daquilo que eu gosto, né? Eu falo para eu assim, algumas coisas isso é particular, né? Assim, eu gosto que Júlio César compre o meu perfume, porque eu falo assim para ele, você vai me cheirar, então eu quero que você compre algo. Nega, você vai comprar o meu... Então, assim, algumas coisas, né? Eu quero que você vá e faça isso, porque eu quero que seja exato. Eu quero ter esse prazer, quero ter esse gosto, né? De agradá-lo, de estar perfumada para ele. Olha que né? bacana. Então, a gente meio que divide essas tarefas, né? E ele também, eu acredito, né, da mesma forma, né, se sente neste prazer, porque sabe que está sendo, não assim, respeitado porque está acima, mas porque, né, me cuida, né? Não é feio nós sermos... Não faz isso uma mulher menor, Casey. Né? Não nos diminui. Eu sempre trabalhei fora. Eu sempre, assim, fui muito decidida em relação à minha profissão. Eu fiz faculdade depois de casada.
o casamento não nos aprisiona. Né? Nós conversávamos antes e eu lembrei dessa questão quando você falou assim, tem gente que fala, meu Deus, o fulano vai se enforcar. Né? O casamento não é uma prisão. O casamento é um lugar seguro. Meu lar é um lugar seguro. Estar com meu marido é estar em segurança. É alguém que me defende, é alguém que me protege, alguém que cuida de mim. Né? O homem, ele precisa entender que ele tem esta autoridade. Que ele é, né, esta autoridade. Porque às vezes também ele não assume esse posto. Né? Vai deixando. E ele precisa ser esse cuidador, ele precisa ser esse protetor. Não é nós o cargo de proteger. Nós é auxiliar, cuidar. Proteção da autoridade maior. Né? A autoridade, quando a gente fala em autoridade, a gente pensa em proteção. Né? Alguém que vai proteger, que vai cuidar. Então, é isso que o Senhor tem de autoridade, né? E coloca a mulher como, né, como submissa, e algumas pessoas falam, né, alguns maridos, né, algumas pessoas com um entendimento equivocado, né? Não vamos dizer ignorante, vamos dizer equivocado. Vamos dizer um entendimento equivocado da palavra. Fala que a mulher tem que se submeter e isso é assim, mandar na mulher, né? Mas não é mandar, é pedir. É diferente. Né? Quando eu mando e quando eu peço, a resposta é outra. Totalmente diferente uma coisa da outra, né? Então não é de mandar, é de pedir. Não é de fazer por obrigação, mas por amor. Entra muito nessa questão aí. Igual a senhora falou, né? Se deixar aqui, a gente vai fazer um programa inteiro falando. Ela vai. Falando sobre muitos princípios, quebra né? princípio de obediência. Não, nem entrei. Muitas coisas. E aí, onde acontece, né? Acaba quebrando os princípios, porque por falta de entendimento, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque isso é princípio bíblico. Princípio. Né? E aí, através dessas quebras de princípio, é onde gera. Né, todas essas, eu no meu entendimento, gera onde gera maldição, que daí onde o casamento se destrói, onde há o divórcio, onde há a contenda e as pessoas querem se separar. E como nós estávamos falando, ainda mais no dia de hoje, né, pastora? Nossa, meu Deus. Para você, daqui a pouquinho, você vai ouvir aí, daqui a pouquinho, algumas dicas de como manter um casamento blindado. E ainda mais nos dias de hoje, 2017. 2017. Nós vamos agora com o intervalo comercial e na sequência nós voltamos falando sobre essas dicas para se ter um casamento blindado. Não saia daí. E já estamos de volta com o nosso programa Conectados. O bate-papo aqui está muito bacana, né? Falando aqui de casamento, como se ter um casamento blindado, né? Conversando aqui sobre as nossas experiências. E eu estava até comentando com a pastora que muitas mulheres hoje e muitas meninas, elas querem se casar, elas querem, né, formar uma família, mas elas querem deixar para ser esposa só quando casar. E isso acaba gerando um conflito, gente. Olha, essa é uma dica que eu estava até comentando aqui. É uma dica, não deixe para ser esposa somente quando casar. Né? Não deixe só vou lavar a louça quando eu casar. Só vou lavar uma roupa quando eu casar. Não deixe para fazer isso só quando você arrumar uma pessoa. Não. Eu falo, pastora, que esse momento antes do casamento, antes de você conhecer uma pessoa que Deus preparou para você... Se você esperar no Senhor, lógico, né, e não atropelar o boi como que é? Colocar os bois na frente da carro. Enfim, se você não fizer isso, se você esperar, e eu falo que é um momento de preparação, né, que você está tendo ali. Por que momento de preparação? Você está se preparando para entrar no casamento, para ser uma esposa, para ser uma mãe, para ser uma boa mulher, para ser uma boa ajudante. Então, tem uma roupa para lavar, lave agora. Aprenda a lavar uma roupa, aprenda a cozinhar, né? Ainda mais, principalmente, né? Os homens gostam de mulheres que cozinham. Aprenda a cozinhar.
Aprenda a arrumar uma casa, aprenda a limpar uma casa, tudo antes nessa preparação. Porque quando Deus te apresentar o seu futuro esposo, aí vai ser tudo perfeito, né, pastora? Aí vai ser uma delícia, né? Que bom. A gente tem prazer de fazer as coisas para a pessoa que a gente ama, né? A gente se esforça em fazer o melhor para quem a gente ama. Na verdade, Keise, essa situação das nossas mulheres hoje, até mesmo dos nossos jovens, né? Essa nossa geração, né? Esse século XX, nós tivemos uma preparação de mulheres, né? Onde as mães, elas tiveram uma educação onde elas aprenderam a cozinhar, onde elas tinham que limpar a casa antes de sair de casa, onde elas cuidavam do seu próprio calçado. Só que quando chegou os nossos filhos, né, que é mais ou menos essas pessoas da minha idade, né, a gente falou assim, eu sofri, eu não quero que a minha filha sofra, né? Eu fazer isso, eu quero dar o melhor, mas o melhor, né, para sua filha é a sua filha crescer e viver e ser feliz. Melhor para o seu filho é que seu filho tenha um futuro brilhante. Exatamente. Né? Mas aí, então eu vou ter um acesso, né, de ter uma pessoa para fazer algo, né, ou para cuidar da roupa, dos afazeres de casa. E a gente foi, então, enchendo a agenda das nossas filhas e dos nossos filhos também, porque homem também precisa aprender a fazer trabalhos de casa para ajudar a esposa. Né? A minha mãe dizia para os meus filhos, e o dia que a sua mulher estiver doente? Quem que vai cuidar das coisas? Quem que vai fazer a comida? Né? Mas hoje a gente, né, não fala isso para o filho. Quando sua mulher estiver doente, não tem a sogra, não tem a cunhada. Ainda mais hoje, né, pastora, que a gente vê que ambas as partes estão numa correria muito grande por conta do estresse, do trabalho, do estudo, da igreja, do ministério, aquela coisa toda. Então, precisa ter esse equilíbrio. O casamento, no caso, ele precisa ter um equilíbrio. Esse equilíbrio. Né? Aí nós fomos criando, né? As meninas enchemos a agenda de manhã inglês, à tarde balé, no intervalo, sei lá, um outro curso, pintura, e ela passa o dia inteiro com a agenda cheia, mas não cuidou da casa, nada. Você entra no quarto, né? De vez em quando eu vejo algumas selfies. E meu olho de mãe vai lá atrás, no guarda-roupa, na cama, e fala, meu Deus, tão lindinha. Mas olha a caminha, como tudo está. Bagunçado. Né? Então, você entra no quarto, você não consegue se localizar. Meu Deus, que país é esse? Dentro de um quartinho, né? Um quarto, porque a agenda está cheia, e eu não tenho tempo nem para arrumar o meu quarto, nem para dobrar as minhas roupas, né? As próprias roupas do guarda-roupa, arrumar o próprio calçado. Então, nós precisamos, né, blindar o nosso casamento também, envolve a educação dos filhos. É verdade. Uma parte, né, bem difícil da gente moderar no relacionamento conjugal. Tem pais que se separam porque não conseguem, chega na fase que eles não conseguem educar os filhos com a mesma posição. O pai diz uma coisa e a mãe diz outra. Minha mãe falou que eu não posso ir, mas eu posso ir, pai. Aí o pai deixa. O pai deixa. O pai falou que não pode, a mãe fala, mas pai, vai. Né? Então, a educação dos filhos, ela também precisa ser equilibrada. Se o marido falou, está falado. Se a esposa falou, está falado. Porque os filhos nos conhecem. É verdade. Os filhos sabem os nossos pontos fracos. Eles sabem quem chegar. Os filhos conhecem a gente demais. Eles sabem o dia que você está mais fácil, o dia que você está mais vulnerável, o dia que você está cansada. E eles são igual elástico, entendeu? Eles vão puxando, até que a gente não aguenta mais e cede. Tá, tudo bem. Vai. Acaba deixando. E tem que ter essa concordância entre ambas partes. Né? Isso traz equilíbrio também, né? Blinda o casamento. O primeiro ano do nascimento do filho, Keise. O casal precisa, né? O homem, eu acho mais difícil para o homem, quando o filho chega. Né? Uma criança chega no lar, é mais difícil para o homem. Né? A mulher precisa ter sabedoria para administrar aquele momento, mas ela precisa ajudar o homem, porque o homem não engravidou, a barriga dele não cresceu. O bebê não mexeu na barriga dele. Não era ele que alimentava o bebê, é a mãe que começa a alimentar o bebê desde o primeiro minutinho de vida.
É a mãe. É ela que caminha com o bebê 9 meses. Então o bebê nasce, ela está em cima, grudada. Nasceu, ó, é meu, né? Marido, cadê? Não sei quem. Não sei nem o que está fazendo. Esquece. Às vezes, né? Então, assim, tem muita coisinha que a gente precisa, né, aprender, né, para não deixar acontecer, né, as nossas jovens de hoje, né? Tudo tem um momento, né? Os filhos, a gente vai criá-los, realmente não vão ficar conosco, eles vão crescer, vão ter a vida deles, vão casar. Você vai continuar com o seu companheiro. Amanhã, em nome de Jesus, né, mais cedo ou mais tarde, os filhos vão estar formados, vão construir suas famílias e vão viver as suas vidas. E quem vai ficar com você é o seu companheiro. Sua filha vai casar, vai construir a vida dela. É isso que você quer para ela. Seu filho, do mesmo jeito. Então, a gente precisa moderar lá atrás para conservar o nosso futuro. Né? Junto, se ajudando, né? Ajudando o marido ajudando a esposa. E vivendo aquele momento da maternidade junto. Muitos casais se separam. E a gente às vezes fala assim, nossa, largou a mulher com 1 ano. A criança não fez nem 1 ano. O cara, né, a gente julga, condena. Mas é difícil, minha filha, essa fase. E a questão... É difícil. Tem casais que não conseguem administrar. Se não aparecer ajuda, Casey, ocorre a separação, minha filha. E hoje em dia a gente vê muito isso, e por isso nós trazemos esse tema nos dias atuais, para que você tome conhecimento, né, para que você tenha esse entendimento, para que não aconteça na sua casa, para que não aconteça na sua família. Outra coisa também, pastora, que nós vemos muito acontecer demais, é a questão dos ciúmes. Ciúmes dentro do casamento. E tem até a questão, né? Quem ama sempre tem um pouquinho de ciúme, né? O ciúme, ele abre um leque, né? Enorme, né? Relacionamento conjugal. Porque tem o ciúme de cuidado, né? Eu tenho as minhas coisas, tem o ciúme, né? A gente tem ciúme do escarpão, vermelho, né? E assim vai. Ciúme, cuidado de coisas. E com pessoas, às vezes, ao invés da gente ter esse ciúme de cuidado, de proteção, a gente tem de posse. É meu, vai ficar guardado, não pode sair. E gera desconfiança. Não pode conversar com ninguém, não pode ter relacionamento com ninguém em redes sociais. Aí você começa a ir para uma outra linha chamada desconfiança. E a desconfiança, ela gera insegurança. A desconfiança traz para dentro do relacionamento situações que não existem, fantasmas. A pessoa com o ciúme possessivo, o ciúme doentio, aquele de posse, ela vê coisas aonde não existe. São os fantasmas da nossa mente. A pessoa viaja, viu fulano conversando com alguém, aí ela já vê olhar, ela já viu flertado, a malícia toma conta, né, da desconfiança, e aí vem os fantasmas que começam a fazer parte do relacionamento. E só dá para a gente trazer para dentro da nossa casa Jesus. Esses fantasmas só destroem o nosso relacionamento. Pastora, eu quero que a senhora agora, né, chegando aqui ao final da nossa, infelizmente, é um assunto muito bacana, né? E trazer isso à nossa população, ao nosso público, eu né? amo falar sobre casamento. Então, eu quero que a senhora, neste contexto, deixe uma dica, né, para os nossos telespectadores, para o nosso público, de como ter um casamento blindado. A dica maior que a gente precisa para o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento ser blindado, é a gente permanecer com o convidado Jesus. Tendo Jesus como nosso convidado, Casey, vai vir o amor, vai vir a amizade, porque no casamento a gente precisa de um amigo. No namoro,
a gente tem mais a paixão. Não se tem o amigo ainda, mas no casamento nós precisamos do amigo. E Jesus traz essa amizade, traz essa confiança, traz esse respeito. Um casamento blindado precisa ter respeito. Respeitar a opinião, respeitar o momento, respeitar a fase, a hora em que, às vezes, você chegou em casa, triste, borocochô, deu tudo errado no trabalho. Você precisa daquele momento. E aonde é que a gente se sente seguro? Na nossa casa. O nosso lar precisa ser refúgio, um momento onde eu vou me achegar e me sentir amparada. A minha casa, o meu lar, não pode ser o lugar que eu não deseje ir, onde o cônjuge, né, não deseje voltar. Ele passa em outros lugares para chegar em casa já perto de dormir. Ele precisa desejar ir para casa para sentir que ali é o seu lugar, o seu aconchego, o seu refúgio, o lugar onde ele pode se soltar, ser quem ele é, sem máscaras. Passou o dia todo com... Às vezes a pessoa cobra, né? Lá fora você é tão simpático. Sim, mas na minha casa, onde eu posso ser eu mesma o tempo todo. Por quê? Porque existe o amor sacrificial. Então, Jesus traz tudo isso para o nosso relacionamento conjugal. Não tem coisa melhor na nossa vida do que poder compartilhar e viver o sonho de Deus. Viver o sonho de Deus é viver o casamento a cada dia melhor, se aprimorando, se conhecendo. A cada mês, a cada dia vencido, o casal desenvolve, né, as chamadas linguagens do amor, onde você olha e você já sabe como que a pessoa está. Você aprende a conhecê-la. Conheceu? Respeita. Como convidar Jesus para fazer parte deste casamento? Essa parte é maravilhosa. Como convidar, já entra na minha casa, né? A gente precisa dar abertura, né, nos nossos corações. A gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus. A gente não pode só falar da boca para fora, Keisi. É preciso praticar. É preciso realmente colocar isso em prática. Trazer Jesus com a palavra, né? Com um respeito mútuo, né? Deixando de fora realmente a contenda. Né? Se fosse Jesus, né? Se você traz Jesus para dentro da sua casa, se Ele está aqui presente, então eu não vou gritar com você. Será que se Jesus estivesse materializado, nós gritaríamos um com o outro? Não, então Jesus está no nosso casamento. Então, peraí, eu vou baixar o tom de voz, mais tarde a gente conversa. Jesus está, tem respeito. Se Jesus está, tem carinho mútuo. Então, quando Jesus está, tem festa, né? Foi assim nas bodas de Canaã. Teve alegria, tem riso. Não existe lugar para contenda. Então, abra seu coração, convide o seu esposo. As mulheres, vocês têm um poder. Um poder que vocês, talvez, nós, né? Nós mulheres temos um poder que talvez nós nem conheçamos. Tão grande ele é, porque o Senhor deu para nós, entregou nas nossas mãos a base. Mulher, edifica, faz a base. Então, escolha uma rocha chamada Jesus. Coloca, faz a base bem firme. Não meça esforços, invista. Faz a base bem firme e aí vai subir. Né? O telhado é o homem. A cobertura vai vir. É maravilhoso. Que palavra maravilhosa. Que delícia, né? É gostoso, é muito bom. Demais. Com Jesus é uma delícia. Pastora, muito obrigada pela sua participação. Filha, eu que agradeço. Eu tenho certeza que essa palavra veio de encontro com muitos casais que às vezes precisava de um ânimo, precisava de uma injeção ali, né, no casamento. Então, que você possa receber de coração aberto. Você acabou de ouvir uma dica valiosa que a pastora Eliana acabou de deixar aqui para você. Então, não deixe de apenas só falar, e sim praticar Jesus Cristo dentro do seu coração, dentro do seu casamento, dentro da sua família. Muito obrigada, pastora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Sempre a Rede TV está de portas abertas. Obrigada, Keisi. Eu quero só dar um recado. Com certeza, fica à vontade. Se algum casal, né, estiver nos assistindo nesse momento e estiver vivendo uma crise conjugal, ou talvez você já esteja há tempo vivendo uma crise conjugal, eu quero dar uma dica para você. Lute. Você não encontrou essa pessoa por acaso.
Você está com ela hoje porque um dia houve uma afeição, uma paixão que virou amor. E ninguém vai morar um com o outro assim? Ah, vamos morar junto. Do nada. Do nada. Peça para o Senhor restaurar. Não largue, não deixe por qualquer situaçãozinha. Primeiro lute, busque de Deus. Busque em Deus. Hoje tem tantos líderes disponíveis para auxiliar. Igrejas com portas abertas o dia inteiro. Não custa nada, você não vai nem pagar. Você vai entrar e vai ouvir uma palavra, vai ser aconselhado. Abra o seu coração. E não largue, não abandone, não deixe o seu casamento chegar no divórcio. Eu te peço em nome de Jesus, não deixe, lute por ele. Corra atrás, idealize, transforme realmente os seus sonhos em realidade. E tenha ao seu lado um companheiro, uma companheira, do jeito que o Senhor sonhou para nós. Vivermos juntos. Tá? Deus abençoe, obrigada. Amém, foi um prazer, foi uma honra. Eu estou tão feliz com este dom que você está colocando à disposição do Senhor. Amém. Glória Parabéns. a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Pastor, eu que agradeço. E então, gente, não deixe o projeto mais lindo de Deus, que é a família, se acabar. Nós vamos agora com mais um intervalo comercial e na sequência eu volto deixando uma mensagem de reflexão para você. Não saia daí.